Oi, meu nome é Anélia Zacarias, eu sou estudante de Letras da USP. Eu estou cursando a licenciatura e agora eu fiz a disciplina Metodologia de Ensino do Português 2, que tem como objetivo formar professores de língua portuguesa. Ela implica um estágio de 90 horas, que se divide em 3 etapas principais. Um estágio de observação, onde eu vou para uma escola e assisto às aulas, faço anotações, tento entender como que é a dinâmica do ensino de língua portuguesa no ensino básico, mais especificamente no ensino médio. A segunda modalidade é a regência, onde eu dou aulas, eu aplico algum conteúdo em função de alguma metodologia. E a terceira etapa é essa que eu estou apresentando para vocês agora. Ela é uma espécie de serviço que a universidade busca prestar para a comunidade externa. E a comunidade externa, nesse caso, a quem eu me refiro e quem eu espero que eu esteja falando, é o estudante de ensino médio que vai prestar alguma prova vestibular, ou que já prestou alguma prova vestibular e talvez queira continuar estudando os conteúdos que caem, que são disseminados nessas provas, ou que vai agora no dia 16, no dia 15, fazer a segunda fase do FUVEST. Enfim, novamente, meu nome é Anélia Zacarias. Esse vídeo se coloca como parte dessas 90 horas de estágio da disciplina que eu citei, e o objetivo desse vídeo é elaborar uma pequena discussão, uma exposição sobre 2 obras de literatura moçambicana. Uma delas é Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, e a outra é o conto Rosita até Morrer, de Luiz Bernardo Roana. Eu estou com essa organização, essa dinâmica visual improvisada, mas eu espero que dê para ler. Às vezes eu vou sair um pouco pro canto aqui para que vocês consigam acompanhar a leitura, mas a organização desse vídeo consiste basicamente na sugestão de leitura completa, integral, do conto Rosita até Morrer e no destaque de alguns excertos do romance Balada de Amor ao Vento. Esses excertos, eles foram extraídos a partir de alguns critérios que eu vou expor na medida em que o desenvolvimento do vídeo pedir. Aqui é uma videoaula, então eu entendo que todos os percalços e todas as questões que podem acontecer em uma aula presencial talvez aconteçam, e felizmente aconteçam aqui, mas tendo em vista que em pouquíssimo tempo os estudantes de ensino médio provavelmente vão estar lidando com provas ou com atividades que demandem a produção de textos dissertativos ou conhecimento acerca da história, da cultura, da literatura africana, afro-brasileira, indígena, considerando que existe uma lei que aplica, que dissemina a obrigatoriedade de ensino desses temas, dessas questões do ensino básico, eu vou dar essa pequena aula. E essa pequena aula tem como público-alvo você, estudante de ensino médio, como objeto essas 2 obras, e como método uma leitura coletiva, uma leitura guiada, eu e a câmera, possivelmente você, dessas 2 obras. Antes de entrar nessa leitura guiada e nesses comentários elaborados dessas 2 obras, eu quero discutir um pouco sobre literatura moçambicana. Eu queria só falar um pouquinho acerca da questão histórica, social que permeia a literatura moçambicana e da importância de ter a literatura moçambicana nas listas de leituras obrigatórias como a FUVEST, a Unicamp, etc. Bom, em primeiro lugar, como eu disse aqui, o estudante de ensino médio que pretende ingressar em uma universidade já deve ter ouvido falar sobre a lista de leituras obrigatórias que certas instituições adotam. Se você não ouviu falar e é um estudante de ensino médio, eu te atualizo aqui falando que a leitura obrigatória, ela é essa modalidade, ou pelo menos essa parte, esse mecanismo das provas vestibulares, das provas de vestibular, que visam disseminar a leitura de textos específicos
que são escolhidos a partir de critérios diversos também. A gente vê que na lista da FUVEST de 2026, por exemplo, os critérios são bem diferentes dos critérios adotados historicamente na composição da lista. E aí, a composição dessa lista começa a entrar em jogo para a gente que está discutindo sobre literatura africana. E eu espero que para o estudante de ensino médio que vai discutir sobre literatura africana de língua portuguesa, sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, né, porque são várias, que o problema da disseminação, da difusão e da apresentação desse conteúdo nas escolas de ensino básico e em outras instituições de ensino também, como os cursinhos preparatórios, ela é escassa, ela não atende completamente aos requisitos que a lei demanda, e a gente tenta, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem, lidar com essa situação. Às vezes eu posso perder um pouco o rumo das palavras, mas eu juro que a intenção ela ainda é uma apresentação, talvez uma introdução ao que vai ser essa pequena visual. Aqui a gente fala sobre a responsabilidade social na composição de uma lista obrigatória. Por quê? Porque a lista obrigatória, de leitura obrigatória, ela tem consequências sociais. Ela pode influenciar o mercado editorial, ela pode ampliar o acesso à informação, ela pode difundir conhecimentos específicos que podem estar defasados na sociedade ou em certas áreas da nossa vida. E ela também é uma forma, assim como a gente ouve falar de outras formas, por exemplo, estabelecimento de cânone, escolha de obras relevantes, ela é uma forma de atribuir mérito e prestígio às obras literárias que são colocadas nesse conjunto. Então, como que uma obra de literatura africana, de expressão portuguesa, se insere na discussão das listas obrigatórias? Como que ela se insere nas listas obrigatórias? A gente entende que as instituições de ensino superior que produzem essas provas vestibular e incluem esses critérios, elas estão diante da responsabilidade social, não só de desenvolver as atividades de pesquisa, ensino e extensão, mas também de promover, ou talvez de formar um público leitor a partir dos critérios que circulam em discussões, em áreas de conhecimento da própria instituição de ensino superior. Então, quando a gente fala da USP, por exemplo, pela FUVEST, ou da Unicamp, que tem também uma lista de leitura obrigatória muito popular, muito difundida socialmente, a gente fala sobre instituições de ensino superior exercendo certo domínio sobre a formação do público leitor brasileiro, ou pelo menos do público leitor das cidades ou dos estados em que essas provas ocorrem. A FUVEST tem 100 mil inscritos em média por ano, então 100 mil pessoas estão sendo de alguma forma influenciadas pelo que a FUVEST escolheu como leitura obrigatória. E o que a FUVEST escolhe como leitura obrigatória não é necessariamente algo que a FUVEST faz separada da sociedade, separada do todo. Ela, na verdade, leva adiante um processo que nasce na sala de aula, nasce nas pesquisas, nasce na educação, em diversos setores da educação, e que decorre com o processo de aprendizagem, decorre com o processo de circulação das ideias, circulação das obras literárias, no que a gente conhece como a formação de um cânone. Quando um cânone é formado, esse cânone pode ser de diversas naturezas, pode ser o cânone da literatura brasileira, o cânone da literatura portuguesa ou da literatura ocidental como um todo. A gente entende que obras de grande mérito artístico foram reconhecidas por um grupo que detém um acúmulo vasto de capital cultural. Quando Moçambique entra no foco, no olhar desse grupo com vasto repertório e capital cultural e um acúmulo de conhecimento, e esse grupo decide mostrar o mérito artístico dessas obras
colocando elas no vestibular de diversas universidades e publicando elas e falando sobre elas por meio de pesquisas e disciplinas que preenchem a base curricular da universidade pública, isso significa que esse país, que passou por um processo de colonização há muito pouco tempo atrás, que conquistou sua independência em 1975, que até hoje é considerado um dos países mais conflituosos, com baixos níveis do IDH e de outras coisas assim, está diante, né, está sendo visto por um grupo de, alguma forma, intelectuais, professores, etc., como importante. E aí a gente quer ressaltar essa visão. Por que Moçambique é importante? Bom, por que o Brasil é importante? Por que Portugal é importante? Por que a gente se importa com outros, no caso não o Brasil, mas talvez Portugal, com outros países que compartilham a mesma língua oficial? Aí uma resposta provisória também, momentânea, seria: o nosso processo histórico, ele teve a participação ativa desses agentes que vieram de Portugal, que formaram comunidades, que formaram saberes, que formaram práticas sociais no Brasil, e que depois de séculos se desligaram as relações, enfim, todo o processo histórico que talvez não caiba citar aqui, mas que eu espero que o estudante de ensino médio tenha plena noção do que foi o processo de independência, o processo do império e tudo mais. A gente entende que essas comunidades estão interligadas historicamente e que essas sociedades, elas têm relações, elas têm um tempo que é muito parecido. Elas têm uma língua que é muito parecida, que é a mesma no caso de Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial. Equatorial? Acho que não, hein? Mas a outra Guiné. Enfim, Moçambique, entre esses países de expressão portuguesa, tem uma história muito interessante e tem um corpus literário muito interessante, e é aqui onde a gente começa a tentar desenvolver essa visão sobre a literatura moçambicana. Moçambique passou por um processo de independência muito tardio, que começou em 1964 e terminou em 1975, e que acarretou em diversos conflitos sangrentos, ações militares de diversos grupos revolucionários, o principal deles a Frelimo, que combatendo o governo português, combatendo a administração portuguesa, no momento de maior declínio, no momento de maior crise da colonização europeia, que é os anos 60 e os anos 70 do século XX, consegue ali formar uma nação que historicamente abraça muitos povos, abraça uma diversidade étnica e linguística enorme, e na medida em que o tempo passou, e na verdade desde o século XIX, produz uma literatura, produz um corpus de textos literários que é muito provocativo, que é muito interessante e que nos importa conhecer, porque nos importa saber como é essa comunidade lusófona, essa comunidade de falantes de língua portuguesa, não apenas nas Américas, definitivamente não apenas na Europa, mas no continente africano, sobre as condições que o continente africano enfrentou durante o século XX e também sobre os desenvolvimentos específicos que esses territórios enfrentaram para chegar na forma em que eles estão hoje, para chegar com as línguas e os povos que eles têm hoje. E aí, desde 2017, a gente percebe que, com o Mayombe do Pepetela, países africanos de expressão portuguesa foram incluídos. Então a gente vê Mayombe 2017, e aí depois a entrada do Terra Sonâmbula, do Miakoto,
E aí a entrada de Nós Matamos o Cão Tinhoso, que a gente vai discutir aqui, porque na edição brasileira de Nós Matamos o Cão Tinhoso, a editora Capulana incluiu Rosita até morrer, e com isso, um texto que não fazia parte da edição original, da coletânea de contos original, ela promove um certo discurso sobre a carreira do Luiz Bernardo Roana e também sobre o estado da literatura moçambicana, especialmente depois da entrada da Paulina Chiziane, dos prêmios que ela venceu, da notoriedade que ela atingiu, que ela promoveu com a carreira literária dela. E aí a gente vai falar um pouco sobre como que esses dois textos... Aliás, fazer uma sugestão antes de entrar nos textos. Esses vídeos, BBM no vestibular, estão no YouTube. E esse professor, o professor doutor Ubiratã Souza, ele é especialista em literatura moçambicana. Eu mesma tive aula com ele de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 2. Estudamos a literatura de Moçambique, é justamente por isso que eu tenho esse interesse pela literatura moçambicana, pela história e pela cultura moçambicana. E eu indico que assistam essa aula para entender o contexto de Nós Matamos o Cão Tinhoso, tanto histórico, social, econômico, quanto uma análise literária competente, de um leitor realmente competente. Mas, entrando na obra, para terminar com essa introdução, eu quero sugerir aqui a leitura em voz alta de Rosita até morrer, para que os elementos formais, os procedimentos estéticos, eles estejam todos evidentes no momento em que a gente começar a tecer alguma espécie de análise, alguma espécie de conclusão e aí uma interpretação sobre a nossa leitura, sobre esse repertório sociocultural que vai adicionar e que vai ajudar bastante a vida do vestibulando. Vamos lá então. Rosita até morrer foi publicado em 1971, gostaria de salientar isso, foi publicado num periódico português chamado Vértice, em Coimbra. E também queria comentar que era muito comum essa mobilidade de escritores moçambicanos e angolanos, também de Cabo Verde, enfim, dos países africanos de língua portuguesa, pela Europa, especialmente por Portugal e pelo Brasil, porque essas literaturas estiveram bem conectadas durante várias décadas, até hoje. Mas, enfim, vamos lá entrar, eu vou ler e eu vou tentar acompanhar com a minha cabecinha um pouco mais de lado aqui, para que você consiga também acompanhar essa leitura com texto. Eu espero que o azul da tela e o amarelo da minha cara não estejam insultando o gosto visual de ninguém, mas é isso que conseguimos organizar hoje. Essa carta é uma carta, spoiler. Essa carta foi escrita em Xiguidela, em 17 de abril de 1961. Manuel do meu coração. Então como está? Eu está boa, obrigado. Com minha mãe que manda os cumprimentos. Está com doença das costas que dói de noite com o sofrimento de idade avançada. Tua filha também manda os cumprimentos. Está a brincar, está a crescer, está a perguntar todos os dias onde está papá, onde está papá. Depois chora, não quer brincar. Um dia ela é grande, mas não vai na escola. Pai dela não liga. Não escreveu o nome dela na administração, mas Deus que sabe. Sorita com Matilda, com as outras, manda os cumprimentos também. Está boas, obrigado. Elas faz pouco. Eu sabe, é assim quando mulher tem desgraça. Sai uma filha e homem não faz lobolo. Eu não diz nada, Deus que sabe. Eu encontrou mamana Rita no bazara. Ela veio por causa os curandeiros está a tratar ela. Ela diz, mulher, que você fugiste com ela, largou você. O enfermeiro drabou ela. Agora tu está a sofrer. Não trabalha, não come nem nada, não tem ninguém. Eu não esquece, tu drabou. Dormiu comigo, eu era menina. Você encontrou, deixou eu com prenha, fugiste com outra mulher. Eu não esquece, mas eu já não zanga nem nada. Minha mãe diz é assim.
Os homens é maluco? Eu não fui na escola. Não tenho estudo nem nada. Escrever meu nome foi você que ensinaste. Só sabe fazer machamba, fazer comida para você, lavar teu roupa, gostar você, tratar tua filha também. Mulher similado, queima os cabelo, veste sapato, com vestida bonita, com português que fala tu não aguenta drabar ela. Ela quer drabar você, deixa você chorar. Ó, minha mãe, eu mata-lhe, eu disse. Não, mata-lhe. Você drabaste a mim, ela drabou você. Você que começou. Aqui em casa, cabrito não pariu um com 2 cabeças. Não tem feiticeiro, nem inveja. As pessoas têm comigo não faz nada. Veio chuva. Eu fiz machamba grande de milho, com feijão, com manduinha, com uma pila. Chegou um dia, eu acordou contente. Vendeu um saca manduinha. Comprou vestida bonita com taralatana, com sapato encarnado, com chapéu para tua filha. Ermelinda, que é nome dela, que eu costumou chamar ela. Linda, às vezes Nelete, tu gosta? Quando tu quer, tu vem descansar, só descansar. Conhecer tua filha, comer os ovos com galinha, com cabrito quando você aguenta, beber o sangue nas famílias da terra, tomar banho no rio, dançar xingumbela na casa de Lamine, mais nada, quer? Você vai perguntar às pessoas que andam a falar assim? Manuel tem esta nossa pele, mas agora é branco. Comprou ser branco nos papel. Esqueceu os vovô dele que morreu, esqueceu o filho dele que nasceu, esqueceu terra, esqueceu tudo. Eu diz a mentira, Manuel não pode esquecer. As pessoas riem. As pessoas dizem, eu não sabe. As pessoas dizem, cada vez eu é polícia também. Você é? Ou vem dizer mesmo? Depois você vai ter embora. Quando não gostar, ficar aqui fazer machamba. Ensinar as pessoas no escolhe de noite que vocês tinham na casa de Mussá. Você vai, eu não vai agarrar você. Só vai chorar mesmo. Quando você vai, você saca a manduinha que você aguenta levar no machibomba. Pode ser 4, fica muito ainda. Eu é pobre, mas tem mãos bons para trabalhar também. Para dar você vai vender o saco, comer dinheiro sozinho. Quando você quer vir, você escreve carta, dá chofer de machimbomba de Oliveira para entregar no cantina de Morrano. Você diz, eu vai chegar dia assim, eu mando a carroça com os meus do esperar você. Minha boca não gosta falar coisa que meu coração está a dizer, mas minha cabeça fica maluco quando minha boca não diz. Eu gosto muito de você. Às vezes eu penso, tu foi nos curandeiros arranjar remédio para eu gostar de você. Tu fazia eu sofrer, eu chorar, eu zangar, eu esquece. Eu gosto de você outra vez muito. Tu que não presta, tu gosta da mulher similar do que draba você. Sou eu, Rosa, de teu coração, que manda esta carta para teu coração. Chico Mandlat está escrever carta, também manda os cumprimentos. Chico não vai dizer ninguém coisa que escreveu para você. Tá. Ler em voz alta é muito mais provocativo, eu acho, emocionante, porque desperta umas emoções, assim, você percebe o desenrolar, não tanto da linguagem, mas com certeza da linguagem, da cena, enfim, da coisa humana que permeia a literatura. É impressionante. Eu gostei muito de ter lido, e eu espero que a pessoa que assistiu isso e que acompanhou essa leitura tenha gostado também, que faça essa leitura ela própria. Mas eu gostaria de comentar alguns elementos de ordem sócio-histórica, de ordem econômica, para então avançar na leitura dos excertos de Balada de Amor ao Vento. Esse aqui foi publicado em 72, ou seja, antes da independência, e ele está datado de 1961, ou seja, antes do início da Guerra de Independência. Num momento de muita tensão política, de muita tensão racial, de muita tensão social. E tem elementos aqui que nos dão luz sobre o que é essa tensão, como que ela
emerge da sociedade, como que ela atinge as pessoas e como que ela pode ter consequências estéticas. Primeiro eu queria começar fazendo um comentário que vai cronologicamente com o texto, porque é isso geralmente que leva a uma capacidade analítica, que leva ao desenvolvimento de uma capacidade analítica do texto literário. Então vamos ver os elementos na medida em que eles aparecem, eu vou comentando. Espero que o estudante de ensino médio tenha esse costume. Se ele não tiver, a gente vai desenvolver ele aqui junto, no pouquinho tempo que a gente tem, nos próximos, talvez, 20 minutos dessa pequena videoaula. Então, como está? Está bom, obrigado. Minha mãe manda os cumprimentos, está com doença das costas, que dói noite com sofrimento da idade avançada. Tua filha está a brincar, está a crescer, perguntar todos os dias, onde está papai? Um dia, ela é grande, mas não vai na escola. Pai dela não liga, não escreveu o nome dela na administração. Então a gente vê que essa mulher, chamada Rosa, aqui Rosita, ela tá mandando uma carta. Qual é a ação, na verdade, que dá origem a essa carta? A gente vê isso lá no final, mas eu quero lembrar ela agora porque todos os elementos formais levam a essa ideia. Ela está ditando uma carta, ela está falando uma carta pro ex-companheiro, amante dela, Manuel. Outra pessoa está escrevendo. A pessoa que está escrevendo com um português que se lê dessa forma. A pessoa que está falando um outro português, ou talvez uma outra língua, não sabemos, porque esses dados sobre a escrita dessa carta não estão inclusos, né, no percurso textual da carta, mas a gente sabe que ela está sendo ditada e que várias questões gramaticais, linguísticas estão sendo destacadas por essa dicção. A gente vê que a flexão de verbos ela não está inclusa no repertório linguístico do escritor dessa carta, e a gente se pergunta o porquê. E a primeira resposta, e talvez o ponto mais importante que a gente vai fazer nessa videoaula, é: Moçambique é um território, um país, uma nação, que durante séculos reuniu diversos povos que falam, na sua maioria, línguas banto, línguas diferentes do tronco linguístico banto. Essas línguas, elas têm características sintáticas, gramaticais, distintas do português. E quando uma falante dessas línguas encara o português, ela o faz por diversas camadas de ação e de contexto, de situação política, histórica, problemática. Então, quando uma pessoa fala português no território moçambicano, não é mero dado de que a língua oficial do país está em ação. É, na verdade, um dado de que essa pessoa teve acesso à educação, esse acesso à educação levou ela a conhecer o português, a falar o português e a falar alguma variante ou algum encontro do português com uma outra língua. A gente sabe que o autor do livro, o autor da coletânea de contos e desse conto em específico, Luiz Bernardo Roana, ele é de origem Ronga. O povo Ronga, ele vive no sul de Moçambique. Aqui a gente tem um pequeno mapa de Moçambique, mapa étnico de Moçambique. Não dá para ver, mas aqui a gente vê alguns grupos étnicos, os Makua, por exemplo, os Swahili, os Nguni, e ali mais para baixo a gente vê os Shona, e ali os Tsonga, e abaixo dos Tsonga, em Maputo, vivem os Ronga. Os Ronga, eles falam uma outra língua, que tem escrita, que existe repertório literário, e a gente pode talvez inferir que aqui nessa cidade, Xiguidela, é um povoado que fica no sul da província de Gaza. Espero que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo tenha acesso à internet. A gente pode pesquisar um mapa de Moçambique.
E a gente vai chegar aqui nessas divisões de província. Que ao vivo é diferente, né? Ao vivo a coisa é outra. A gente chega aqui nesse tipo de mapa da divisão aqui, da divisão administrativa do país, Moçambique, e a gente vê em amarelo uma província chamada Gaza. Não é a Gaza bem conhecida nos noticiários e, infelizmente, pelas tragédias que está acontecendo lá. É uma outra Gaza. É uma Gaza que se remete a um reino, que foi o último reino do continente africano a sobreviver ao colonialismo europeu. A gente vai falar um pouco sobre esse reino, porque esse reino reúne diversos povos e tem uma história bem interessante que é acompanhada, que é registrada pelo romance Walalap, de Ungulani Bakakosa. Aqui, Walalap. Em Walalap, eu estou fazendo uma digressão, isso é uma coisa muito comum no ensino superior, talvez no ensino básico tenha que ser evitado, mas eu vou fazer essa digressão só porque eu quero recomendar a leitura desse texto para quem gosta de se aventurar em uma literatura de um outro país, com outro repertório cultural. O Walalap é um romance publicado em 1980, na década de 80, 87, pelo escritor Ungulani Bakakosa. Ungulani Bakakosa é uma figura muito interessante da literatura moçambicana contemporânea. Ele remete a uma crítica muito bem elaborada da composição social, étnica, histórica do território moçambicano, e ele consegue fazer essa discussão com o Reino de Gaza, com o último rei do Reino de Gaza, que é essa figura que está aqui estampada na capa de Walalap. O nome dele é Ingumunyana, e ele vem de uma linhagem, ele é o neto do fundador dessa linhagem de reis que promoveram, ou pelo menos conquistaram de forma bélica, de forma armada, a unidade de Gaza, desse território que a gente está vendo aqui. Esse território a gente está falando dele porque ele está presente na carta e porque ele tem algumas características étnicas interessantes. E essas características étnicas remetem à diversidade linguística, que é o tema que eu quero entrar em primeiro plano assim que a gente entra nessa obra. Bom, estava falando sobre a flexão verbal, que está ausente no repertório linguístico desse falante aqui, mas focando sempre não no erro ou na possibilidade de julgar esse tipo de variação linguística, mas sim no que esse elemento estético, no que esse elemento textual que está impresso na obra, que é concreto, remete, o que ele diz no grande escopo histórico cultural de Moçambique. E o que ele diz essa moça é uma moça indígena, o moço que escreve é um moço indígena, e eles estão mandando uma carta em português para um tal de Manuel, que em muitos trechos, em muitas partes, é citado como assimilado, ou melhor, similado. A gente vai entender melhor essas dinâmicas. Vou só terminar esse comentário sobre a linguagem. Aqui a gente vê vários vocabulários com uma ortografia que é uma variação bem grande da ortografia da norma culta padrão, mas que mesmo assim, como eu tinha dito e como eu insisto, eu espero que o estudante de ensino médio realmente entenda isso, porque esse é um dos pontos fundamentais, talvez um dos pontos-chave do curso de letras
tanto na Universidade de São Paulo quanto em qualquer universidade, que é a noção de variedade linguística, de variação linguística, e de que não existe uma língua certa ou uma língua errada, existe uma língua falada, existe a língua real, e essa língua real, ela se transforma historicamente, não só historicamente, como de usuário para usuário, regionalmente, e de diversas outras formas. E essas transformações são todas válidas, essas transformações são todas realizações linguísticas plenas. E essa realização linguística plena, esse dado aqui, ele carrega essa questão da diversidade étnica e linguística do território moçambicano. Mais especificamente da cidade de Xindela, que fica no sul da província de Gaza, bem na beira do rio Limpopo. Eu indico a pesquisa sobre o rio Limpopo, ele é lindo, ele é bem... Como que se chama? Rio ondulado. Enfim, continuando com a leitura, a gente chega nesse momento em que ela está falando da filha e ela fala assim: um dia ela é grande, mas não vai na escola. O pai dela não liga, não escreveu o nome dela na administração. Ao que essa mulher pode estar se referindo? Bom, a educação da filha. A educação da filha depende de o pai incluir o nome dela na administração. O que é a administração? Bom, Moçambique, desde 1885, mas na verdade desde antes disso, enfrenta a administração colonial, e aí eu falo enfrenta partindo de uma perspectiva que tem nome, que não é neutra, que não é natural, que é a perspectiva de que a nação moçambicana, o território moçambicano pertence às pessoas que nasceram, viveram, cultivaram o território por séculos, e não necessariamente as pessoas que chegaram ali por conta de alguma tecnologia desenvolvida e por conta de algum processo histórico X da Europa, que dominou de forma armada partes do território e que exerceu esse tipo de influência ou esse tipo de domínio sobre o território. Bom, aqui eu entro nesse assunto, por quê? Porque a educação nessa cidade, não só nessa cidade, como em todo o território, depende da administração colonial. E a administração colonial, controlando esse tipo de instituição social, ela dissemina a língua, ela regula as pessoas, ela regula a natalidade, talvez, e o desenvolvimento dessas pessoas em certas áreas sociais. E ela, bom, está colocada aqui como essa força que o pai, ou seja, o homem, poderia acessar. Sorita com Matilda, continuando a leitura, com as outras manda os cumprimentos também. Está boas, obrigado, ela faz pouco, sabe? Assim mulher tem desgraça. Sai uma filha e homem não faz lobolo. A palavra lobolo aqui, ela é significativa, eu gostaria de destacar ela, porque ela faz parte de uma dimensão muito importante da vida moçambicana, que é a dimensão do casamento, que é a dimensão da união estável, civil, religiosa entre duas pessoas. O lobolo, ele é basicamente o dote, essa soma de riquezas que um homem, um pretendente, ele precisa dedicar a mulher que está sendo lobolada, que está sendo pretendida para casamento. E quando essa mulher não recebe lobolo, ou seja, quando uma mulher que desperta o interesse em um homem, ou que já tenha tido relações com esse homem, ou que tem um relacionamento qualquer com esse homem e não recebe lobolo, ela não se torna uma mulher casada. Esse lobolo é direcionado para a família, ele também serve, ele é uma dimensão importante de Balada de Amor ao Vento, porque ele também serve como uma espécie de substituição, uma espécie de solução provisória para o problema de uma mulher saindo de uma família. Ou seja, de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que reúne essa capacidade produtiva, sair desse eixo familiar. E ela fala, Deus que sabe. Ou seja, ela se refere, ela se coloca diante de uma referência cristã de uma forma bem significativa, de uma forma bem importante.
Continuando a exposição, eu vou agora tentar reunir esses elementos para poder continuar falando sobre a sociedade moçambicana e a cultura moçambicana. Aqui ela fala que ela não esquece que Drabou dormiu comigo, eu era menina, deixou eu com prenha e fugiste contra a mulher. Eu não esquece, mas eu já não zanga nem nada. Essa mulher, ela foi provavelmente... Ela foi definitivamente vítima de uma traição. Ela foi abandonada pelo marido e o pai da filha dela. E aqui a gente vê que ela não foi para a escola, ou seja, ela não teve educação, por isso provavelmente ela não fala português, não escreve português. Ela só sabe fazer machamba. Machamba é outra parte muito importante da sociedade moçambicana. É uma palavra que expressa basicamente o trabalho rural, o trabalho no campo, o trabalho com a plantação. E Moçambique, durante o desenvolvimento da colonização e da economia moçambicana, da economia colonial moçambicana, desenvolveu duas principais atividades econômicas. A primeira delas se refere, na maior parte, à migração, ou seja, a um levantamento, a uma reunião, a uma criação de um corpo de mão de obra barata que imigra para colônias modernas como a África do Sul, no final do século XIX, no século XX, para trabalhar nas minas. Esse processo ele é muito conhecido, ele é muito influente, ele é muito importante na história da economia e da literatura moçambicana, porque ele desenvolveu coisas como o dialeto Fanagalô, que é um dialeto que reúne diversas línguas banto faladas pelos imigrantes moçambicanos que foram indo para a África do Sul trabalhar nas minas. E a gente vê que machamba se refere a outra atividade econômica muito relevante para o território moçambicano, que é a agricultura, que são as plantações e que se desenvolveram especialmente no norte e no centro do território moçambicano. Essas plantações, elas pertenciam geralmente ou praticamente, absolutamente, aos donos de terra e aos administradores portugueses. E elas também poderiam pertencer, talvez, a indígenas, a grupos, comunidades de povos que viviam em uma certa região e que plantavam por subsistência, ou seja, para a própria sobrevivência. Ela, Rosita, fala sobre isso mais adiante. Ela fala que fez machamba grande de milho, com feijão, com manduinha, com mapila, ou seja, ela plantou milho, feijão, amendoim, e ela conseguiu bastante, conseguiu vender, e com essa venda, com essa plantação, ela comprou as roupas para a filha, Ermelinda. Bom, como que ela está se colocando nessa carta é uma outra dimensão importante. E é uma dimensão que se refere a um papel de gênero. Ela se refere a uma forma social, uma forma de organização social, talvez, dos sujeitos. E essa mulher está colocada diante da sociedade patriarcal, majoritariamente moçambicana, como a pessoa que trabalha, faz machamba, que cuida do marido, ou seja, que faz comida para você, que lava as roupas do marido, que gosta do marido e que vive em prol do sustento da família e do marido. A mãe dela, sabendo que ela foi abandonada pelo Manuel, não ficou nada feliz, né? E aí a gente percebe que ela, descobrindo que o Manuel ele foi enganado por uma mulher assimilada, acaba achando nisso uma espécie de justiça, uma espécie de destino favorável, talvez, para a situação dela. Seguindo com a leitura, a gente vê aqui
aqui em casa cabrito não pariu 5, nem pariu 1 com 2 cabeças. Ou seja, aqui em casa nada de muito diferente aconteceu e a gente não teve muita riqueza, não teve muitos novos cabritos nascendo. Quando tu quer, tu vem descansar. Só descansar. Conhecer tua filha, comer os ovos com galinha, com cabrito que você aguenta, beber um canhim nas famílias da terra, tomar banho no rio, dançar xingobela na casa de Inlamine. Ou seja, vem, me visita, vive, faz as coisas aqui e pode voltar. Eu não vou te prender aqui. É uma afirmação muito difícil, né, de apreender e de sentir, talvez, para quem está fazendo a leitura desse conto, e que apresenta uma outra dimensão, ou talvez seja uma inflexão dessa dimensão patriarcal, machista, que está sendo apresentada, né, dessa relação onde a mulher ela é completamente esquecida, colocada de lado, e ela assume essa posição submissa, ela na verdade acentua a submissão para conseguir conquistar e angariar mais afeto e aquilo que é o que ela quer de verdade, que é o amor, a presença do ex-companheiro. E agora se introduz no texto um outro elemento que é muito importante para entender a sociedade moçambicana dessa época. Você vai perguntar às pessoas que andam aqui a falar assim: "Ô, Manuel tem esta nossa pele, Manuel é negro, mas agora é branco, comprou ser branco nos papel, esqueceu os vovô dele que morreu, esqueceu a filha dele que nasceu, esqueceu terra, esqueceu tudo. Manuel, que é negro, virou branco por meio dos papéis." Isso significa o quê? Bom, no desenvolvimento do regime colonial de Moçambique, da Angola e de alguns outros países africanos dominados pelo regime português, se desenvolveu essa categoria social conhecida como assimilados, que são as pessoas que nascem de famílias indígenas, ou seja, são as pessoas indígenas, que por meio de uma educação ou de alguma conquista econômica ou de diversas outras atividades como essas, conquista o reconhecimento de cidadão honorário do regime da administração portuguesa. Esses se chamam os assimilados. Eles foram assimilados na sociedade portuguesa, ou melhor, na sociedade colonial. E eles se diferem das pessoas indígenas porque eles têm direitos diferentes, eles têm a possibilidade de não trabalhar na categoria do trabalho forçado, que foi muito disseminado e usado em Moçambique durante o século XX e que foi um dos piores destinos que o povo indígena, os povos indígenas desse território enfrentou. Ou seja, o trabalho compulsório, o trabalho em que não se ganha nada, a escravidão. Em nome de certas empresas privadas portuguesas e do regime português como um todo. Ele esqueceu os vovô dele que morreu, esqueceu a filha que nasceu, esqueceu a terra, esqueceu tudo. Mas Rosita acha que Manuel não pode esquecer. E as pessoas dizem, cada vez, eu é polícia também. Aqui se coloca essa dimensão, essa faísca da revolta, do conflito, que veio a ser a Guerra da Independência. E que já borbulhava desde os anos 60, quando o regime português entra em crise. Ele tenta entrar, Portugal, em certas instituições globais como a ONU, mas não consegue por ter colônias no continente africano. E também por ter a prática do trabalho forçado, que é o trabalho escravo de povos indígenas nesse mesmo território. A polícia é a PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que atuou entre 1945 e 1969 no controle de atividades possivelmente revolucionárias que acarretariam na libertação dessa colônia do regime colonial.
Enfim, a gente tá aqui gravando essa videoaula e esse gato, ele não para de fazer coisinhas e de andar em volta da câmera e de tentar pisar no computador. E eu não posso deixar que ele atrapalhe a aula dos estudantes de ensino médio. Então eu tenho que controlar ele de longe. E é um pouco difícil. É um pouco engraçado. Eu admito, mas tudo bem. Eu vou continuar a aula porque já são 50 minutos agora. E eu ainda não entrei no Balada de Amor ao Vento. E nos excertos que eu quero destacar de Balada de Amor ao Vento. Mas eu espero que com essa leitura e essa análise aproximada de Rosita até morrer, os elementos formais, as questões históricas e toda essa formação literária do território moçambicano nos anos 60 e 70 esteja ficando clara na cabeça do estudante de ensino médio. Na sua cabeça, não é o caso. O gato, ele fez um alarde aqui. Agora eu vou continuar. Eu gostaria de fazer uma pausa para beber água, na verdade. Agora que a gente já leu esses elementos, entendeu como que eles funcionam na sociedade moçambicana, a gente vai seguir um pouco mais adiante pro Sou eu, rosa do teu coração, que manda esta carta para teu coração. Chico Mandlado está a escrever, carta também manda os cumprimentos. Chico não vai dizer ninguém coisa que escreveu para você. Existe uma dimensão de segredo e existe também o poder da escrita. E existe o escritor, né? Existe a pessoa autora dessa carta, que é um homem chamado Chico Mandlata. Aí a gente entra aqui no conteúdo, no enredo de Balada de Amor ao Vento. Balada de Amor ao Vento é narrado pela personagem que também vivencia todas as situações, Sarnau, o nome dela. É uma personagem indígena que também não fala português e também não sabe escrever. Ela compartilha diversas características com Rosita e ela nos permite novamente encarar os elementos históricos constitutivos da sociedade moçambicana, encará-los como procedimentos estéticos que funcionam na obra literária, que tem significado, e que tem peso, e que tem momento de uso, e que tem todas essas questões em volta deles. E ela, de alguma forma, enfatiza questões, tanto por conta da autoria, que são as questões fundamentais do nosso mundo contemporâneo. Bom, Balada de Amor ao Vento é um romance escrito por Paulina Chiziane, essa autora que ganhou o prêmio Camões por conta de sua carreira. E ela é uma das primeiras, não é a primeira, apesar do que falam na internet, autora a publicar romances e livros em Moçambique. Ela publicou esse livro em 1990, vários anos depois de Rosita até morrer, em um outro contexto histórico-social. O contexto, dessa vez, ele se dá para além do regime colonial, na verdade, talvez nas cicatrizes do regime colonial, com a Guerra Civil e o desfecho da Guerra Civil, que durou muitos anos em Moçambique. O momento de escrita não reflete... A temporalidade do romance não reflete necessariamente o momento de escrita, mas os avanços dele, os avanços do enredo, o espaço, a temporalidade, nos levam a lugares que vão expressar essas dimensões muito relevantes da sociedade moçambicana. Vamos fazer a leitura dos excertos, vamos tentar extrair toda essa análise literária e algumas conclusões, talvez algumas interpretações que podem ajudar a entender melhor a literatura moçambicana.
Vamos lá fazer essa leitura coletiva de novo, hein? Talvez sejam 2 aulas agora. Tudo começa no dia mais bonito do mundo. Beleza característica do dia da descoberta do primeiro amor. Todos os animais trajavam-se de fartura, a terra era demasiado generosa. Na aldeia, realizava-se a festa de circuncisão dos meninos já tornados homens. Jovens dos lugares mais remotos estavam presentes, pois não há nada melhor que uma festa para diversão, exibição e pesca de namoricos. Eu estava bonita com a minha blusinha cor de limão, capulana mesmo a condizer, enfeitadinha com colares de marfim e miçangas. Coloquei-me na rede para ser pescada, e por que não? Já era mulherzinha e tinha cumprido com todos os rituais. Nesse texto, eu vou fazer comentários de cada excerto, porque como ele não está na íntegra aqui, é importante que a gente aproveite o tempo e aproveite essa sequência de leitura para poder comentar algumas características próprias da sociedade moçambicana, para poder levantar questões do enredo, que a gente não vai explorar até o fim, que a gente não vai explorar talvez nem até o meio, só essa primeira parte em que Sarnau conhece Moando, a gente vai ver mais adiante. Mas, como vemos aqui, a linguagem é completamente diferente. Se em Rosita até morrer a dimensão da dicção, a dimensão da fala, a gente pode falar oralidade, mas esse recurso teórico, esse recurso argumentativo, oralidade, não basta quando a gente quer realmente entrar e analisar uma obra literária. Quando a gente fala sobre dicção, quando a gente fala sobre essa camada textual, essa camada linguística que se coloca em primeiro plano no texto, em Rosita até morrer, a gente fala sobre o modo como a escrita da carta acompanha uma gramática, acompanha uma sintaxe, acompanha algo que é próprio da fala da personagem e do não nível, mas das competências linguísticas que ela possui. Em Rosita até morrer, a flexão do verbo, a acentuação, a ortografia, tudo está flutuando em volta, ou seja, a concretude do texto está flutuando em volta das competências linguísticas da personagem. A gente está ouvindo a personagem, talvez, pode-se dizer. Já em Balada de Amor ao Vento, é muito diferente. A personagem, ela não fala português, ou pelo menos ela não escreve em português. Mas a gente está agora lendo em português o que essa personagem tem a dizer. Porém, a gente lê o que a narradora, que é essa personagem no futuro, em uma situação completamente diferente dessa personagem de agora, que a gente está vendo, tem a dizer. Então, esse romance, ele está em 2 tempos. Ele tem o tempo da narração, que é o tempo futuro, que é o tempo da personagem narradora, Sarnau, que se remete a lembranças do passado, a acontecimentos do passado, para discutir a situação dela naquele momento. Então, tudo que acontece nesse plano, nessa temporalidade do futuro, é acarretado, ou pelo menos acarreta, questões ou a temporalidade em si do passado, que é o que está sendo narrado, é o tempo do narrado, e é o que a gente está lendo. Esse português, em uma sintaxe padrão, com uma gramática de língua portuguesa padrão, nos apresenta a uma situação, a um evento, um acontecimento muito próprio de uma população indígena do território moçambicano. Primeiro, ela fala sobre festa de circuncisão, ela fala sobre aldeia, e ela fala sobre capulana, o jeito que ela se veste, e esse dia muito relevante na vida dela, que foi quando ela descobriu o primeiro amor. Tudo isso leva, a entender que nessa sociedade existe um rito de passagem da vida, da juventude para a vida adulta, da criança para a vida adulta, que é o rito de circuncisão dos meninos, e que esse rito acompanha também a passagem da Sarnau de uma menina para uma mulherzinha e da relação entre homens e mulheres. Então, na sequência, a gente vê: pela primeira vez o sono custou-me a vir.
Minha mente deliciava-se com a imagem que acabava de descobrir. Aquele olhar distante, penetrante, aquela voz serena e rosto sisudo, bonito não era comparado com o Quelo, esse zaragateiro, namoradeiro, sempre pronto a provocar qualquer escaramuça e esmurrar toda a gente. O Muando é um rapaz diferente. Fala bem, conversa bem e tem calmas maneiras. Estaria eu apaixonada? Ri-me, revirei-me na esteira. Achava graça aquilo tudo, pois nunca antes me tinha acontecido. Adormeci sorrindo. A gente vê dois elementos comparativos que podem também promover alguma reflexão, que é o gênero textual de cada um desses textos, ou seja, o primeiro, Rosita até morrer, uma carta, e este aqui é um romance, é um diário também, porque a narradora está colocando a vivência dela, tem uma enunciação muito diferente. Ambos se dão em primeira pessoa. Rosita está falando em primeira pessoa, por meio de Chico. Sarnau está falando em primeira pessoa, por meio da Sarnau do futuro. Mas existe uma diferença muito grande no que elas expressam nesse discurso. Enquanto a Rosita expressa algo público, o cumprimento das pessoas ao Manuel, os acontecimentos da vila, todas as coisas que remetem ao que está acontecendo na vida dela naquele instante, ao amor que ela tem pelo Manuel, o amor que ela expressa socialmente pelo Manuel, aqui Sarnau está expressando algo que é muito interior, muito privado, mas que é constituído por uma linguagem claramente refinada, pelo menos polida, para se apresentar para um leitor. Então essa é uma, talvez, dimensão linguística que interesse na análise desses dois materiais. E aqui a gente encontra o nome do segundo personagem muito relevante nessa narrativa, que é o Muando. Então, se em Rosita até morrer a gente tem Rosita e Manuel, aqui a gente tem Sarnau e Muando. Primeiro amor de Sarnau, e que ela conheceu na festa de circuncisão. Ela fala: nos dias seguintes procurei Muando. Emboscava todas as ruas por onde pudesse passar. Comecei a ir para a igreja só para vê-lo. As poucas vezes que o consegui encontrar, falou comigo sempre com a mesma indiferença. Preparei outro plano mais perfeito que pus logo em prática. Um belo domingo, vesti-me com todo o esmero, enfeitei-me bem e parti para o ataque. Entrei na igreja com toda a solenidade. Sentei-me à frente para que ele me visse bem, pois estava bonitinha só para ele. O padre disse tanta coisa que não entendia. O coro apresentou uma canção bonita e de todas as vozes só ouvia o Muando. Depois o padre disse amém. Levantei-me pronta para o combate, ou hoje ou nunca, dizia de mim para mim. Arrastei Muando no passeio até as margens do rio Save. Falamos de muitas coisinhas. Ele falava dos seus planos do futuro, pois queria ser padre, pregar evangelho, batizar, cristianizar. Adeus meus planos, meu tempo perdido. Ai de mim, o rapaz não quer nada comigo, só pensa em ser padre. E aqui a gente retorna a uma dimensão muito, muito relevante na leitura do Rosita até morrer. Muando, ele quer ser padre. Ele quer cristianizar. Ele quer pregar o evangelho. E o evangelho está em que língua? De onde vem o evangelho? Bom, da Europa, em partes. Talvez o mundo árabe tenha acarretado também um transporte cultural muito significativo da cristianidade, mas aqui a gente está falando sobre o cristianismo pregado pelos padres portugueses no território moçambicano. Padres esses que levaram a vários processos, a várias assimilações, que são o conteúdo, talvez, político muito relevante de Rosita até morrer. Manuel é um assimilado, aqui, Balada de Amor ao Vento. Muando é um assimilado que a gente vai ver ainda nessa narrativa, mas naquela narrativa se relaciona com uma moça da aldeia que ele é de sua origem, tem filhas com ela, a abandona. E bom, a gente
pode talvez discutir Palavra de Amor ao Vento mais a fundo em um outro momento, mas em algum momento do enredo Muando retorna, diferente de Manuel, ou talvez Manuel também retorne, e a gente pode entender essas conexões dos dois textos como algo muito rico nessa discussão toda. Enfim, continuando, Muando é um rapaz que está em processo de assimilação, conceituando aqui o cenário, porque o cenário estava caindo, mas agora com certeza, né? Muando está em processo de assimilação, Sarnau se apaixona por ele e ela decide investir no menino. Muando, eu pulei aqui os trechos em que ele se expressa, mas ele se apaixona por Sarnau. Ele quer ter uma relação com Sarnau. E aí, em um momento, dentro desse lugar de formação de padres, esqueci o nome disso. Enfim, dentro desse lugar, ele passa por esse pequeno momento que nos leva a um outro elemento muito importante da sociedade moçambicana, como eu sempre digo. Muando achou graça à sua vida de há semanas atrás, antes de conhecer Sarnau, a sua dedicação ao cristianismo, e agora sentia-se diferente. Veio-lhe uma inspiração súbita. Pegou no papel e no lápis e começou a escrever. E a gente vê aqui o que o Muando escreveu. Teus olhos têm o encanto de um poema divino. Que pena não saberes ler. Escrever-te-ia uma carta linda, longa. Dedicar-te-ia todas as palavras que ao teu lado não consigo pronunciar, quando o teu sorriso estrangula a melodia da minha garganta. Escrever-te-ia um poema de sumo de ananás e batata doce com aroma de canho. Levar-te-ia nos meus versos a vaguear no universo do sonho, transportados na concha do girassol. Sarnau, tu ajudaste-me a nascer, pois se não tivesses começado, nunca teria coragem de dizer qualquer coisa sobre o meu coração. Semeaste em mim o perfume das acácias. Escuto a música dos galos à distância. Estou no abismo da solidão, no Gólgota da distância. O domingo está longe, para. Corta a escrita da carta, chega o padre, lê a carta, dá uma surra no Muando, e aqui a gente pode, talvez, retomar essa questão da escrita. Que pena não saberes ler. Ou seja, Sarnau não sabe ler, ela não teve educação, Muando teve. A educação de Muando o leva ao quê? A produzir um poema, a produzir uma escrita expressiva que tem por objeto o amor dele por essa mulher e talvez a falta de correspondência entre a formação dele, a figura dele e ela. Ela ajudou ele a nascer. Se ela não tivesse começado, nunca teria coragem de dizer qualquer coisa sobre o meu coração. Ou seja, a capacidade expressiva dele nasceu com a Sarnau. E essa capacidade expressiva leva ele a essa escrita, que a gente observa aqui. Teus olhos têm o encanto de um poema divino. A gente vê as dimensões do personagem realmente funcionar nessa construção textual aqui. Um poema, ou seja, essa linguagem toda literária, de uma formação oficial, de uma formação, de uma educação formal, e divino porque a dimensão religiosa e tudo mais. Quando a gente olha para o Manuel, de Rosita até morrer, a gente vê essa dimensão da escrita também, porque ele está lendo a carta em português, porque ele é assimilado, ele tem acesso aos papéis. Esses homens, eles circulam na sociedade moçambicana com um poder muito diferente do que as mulheres detêm. Eles têm o poder de escrever, eles têm o poder de ler, enfim. O poder da linguagem, ele é vasto e ele se coloca nesses textos em contraste com o poder da linguagem que a sociedade moçambicana, que certos sujeitos da sociedade moçambicana tinham nesse momento. E a gente retorna para uma questão, ou talvez exponha ela aqui de
forma inédita, que é a questão da Guerra Civil e da Guerra de Libertação Nacional. A Guerra de Libertação Nacional foi frenteada, né, ela foi colocada por diversos grupos revolucionários, o principal deles a Frelimo, a Frente de Resistência e Libertação de Moçambique. A Frelimo, ela venceu a guerra e instituiu um governo revolucionário. Esse governo, durante alguns anos, desenvolveu programas de desenvolvimento social que incluíam a criação de aldeias comunais. Seria muito complexo falar sobre isso a fundo, então eu vou citar para que seja explícito o lugar que o indigenato, que o indígena ocupa na sociedade moçambicana, mesmo depois da independência. A Frelimo, em 1971, antes de vencer a guerra, publicou uma coletânea de poemas chamada Poesia de Combate. Essa poesia de combate reúne poemas revolucionários, escritos por revolucionários, por autores que agiram na Guerra de Libertação, que pegaram em armas, em português, unicamente em português. E existe um argumento nesse livro, e pela organização desse livro, que diz: é necessário que a gente fale uma mesma língua, uma língua só, uma língua que nos una vários povos do território moçambicano, e essa língua é o português. E eles não aceitaram a inclusão de poemas escritos em línguas indígenas nesse compilado de 1971, apesar de existirem revolucionários que escreveram em línguas indígenas. E a gente vê, por conta desse caso específico da literatura moçambicana, porque Poesia de Combate é um marco da literatura moçambicana, o apagamento, o esquecimento, que lá na construção das aldeias comunais, e agora eu vou explicar, aldeias comunais são basicamente essa ideia de organizar essas vilas e aldeias indígenas em volta de um grande centro de administração que parte do governo revolucionário. Esse centro de administração que parte do governo revolucionário tem como figura-chave os membros do partido da Frelimo revolucionário, e não as autoridades daquelas aldeias, daquelas comunidades que já eram constituídas, que tinham sua própria língua e sua própria cultura. Esse ato foi visto por muitos povos do território moçambicano como um ato de limpeza étnica, é uma palavra forte, como um ato de afirmação étnica, como se o governo moçambicano, o governo da nação que conquistou sua independência há muito pouco tempo atrás, por meio da guerra, fosse de uma etnia ou de uma origem específica e única, que em sua grande maioria é composta por povos Nguni e Xangani, e eles tivessem poder sobre outras comunidades e outros povos daquele território. Aqui a gente entra numa questão que é muito importante para entender a autoria da Paulina Chiziane nesse momento. A Paulina Chiziane escreve em um momento em que a Frelimo passou por todo o processo de guerra civil, que entre suas razões, né, entre os motivos de ter acontecido, talvez essa supremacia étnica dos povos que compunham o comando, né, as altas patentes da Frelimo, com a criação das aldeias comunais tenham instituído, ela publica esse romance sobre uma personagem que não sabe ler e que não tem português como língua materna. E Luiz Bernardo Roana, em 1971, faz o mesmo. E é interessante que nessas duas figuras, a questão da língua e a questão da origem esteja tão intimamente associada à construção do texto. Bom, a gente pode continuar lendo os excertos. A maioria dos comentários muito relevantes já foi feita, e talvez
atividades de interpretação tenham sido desenvolvidas também até aqui. A gente entra aqui talvez no que realmente iguala o tom, o que iguala o tom de Balada de Amor ao Vento e Rosita até morrer. Nada, rainha protetora, mas eu perdoo. Ele ainda não arranjou o dinheiro, coitado. Ultimamente, vemos-nos poucas vezes. Ele diz andar metido nos negócios do pai e vai muitas vezes à cidade. Diz que a mãe e as irmãs são muito preguiçosas e ele muitas vezes tem de cozinhar, lavar a roupa e rachar lenha. Mas onde é que já se viu um homem cozinhar com mulheres em casa? Falta muitas vezes aos encontros e, quando vem, tem pouco tempo. Já não quer passear como antigamente. Mas eu perdoo. Eu gosto dele. Ele tem muito trabalho em casa, pois as irmãs são muito preguiçosas. Mas parece que ele me evita. As suas palavras soam a falso e esconde-me sempre os olhos quando justifica a ausência. Sinto que algo de anormal se passa, que tenta enganar-me, mas não. Enganar-me é que não. Nós amamos-nos. Ele prometeu-me e não é homem de meia palavra. Ah, o meu amor por ele cresce como as ondas do mar. Meu corpo clama por ele. Minha alma grita por ele. Meu sonho é todo ele. Encontro-o em todo lado, na verdura dos campos, no mugir das vacas, no brilho do sol, no serpentear dos peixes, no aroma das flores, no voo das borboletas, no beijo dos pombos, até mesmo nos odores das bostas. Oh, Moando, tu vives em mim, eu vivo por ti. Moando, canta com o vento, aos quatro ventos, ganhaste um coração mundo. Pois dentro de mim há um lugar onde só tu habitas. Dentro de mim florescem os campos. Tudo em mim é verde. Eu sou a terra fértil onde um dia lançaste a semente. O sol, a nuvem, o vento, tudo viram. A tua semente tornou-se verde, verde verdadeiro. Na próxima colheita teremos fartura e mostraremos ao mundo como é belo nosso amor. Sarnau está grávida. E ela fala isso para ele. Em um diálogo muito próximo desse momento em que foi lido agora. Vamos ter um filho, Moando. Há 40 dias que não vejo a lua. É interessante, acho bonito ser pai, mas há uma coisa que não entendo. As raparigas do teu clã só ficam grávidas quando querem. Eu quis, Moando, desejo loucamente este filho. Tu amas-me, e isso tira-te por vezes a razão. Eu agora vou partir para não mais voltar. O que será de ti, da criança? Gostaria de esclarecer bem o problema. Sei que vais ficar perturbada, mas compreende-me. É contra a minha vontade. Está bem, eu digo, não vou partir para lado nenhum. Vou casar-me brevemente com uma rapariga que os meus pais escolheram para mim. Mas isso não é problema, disse entre lágrimas. Eu aceito ser a segunda mulher ou a terceira, como quiseres. Se tivesses 10 mulheres, eu seria a 11ª. Mesmo que tivesse 100, eu seria a 101ª. O que eu quero é estar ao seu lado. Sarnau, o teu desejo não pode ser realizado. Nunca serás minha mulher, nem segunda, nem terceira, nem 101ª. Eu sou cristão e não aceito a poligamia. Oh, Moando. Uma terrível escuridão precipitou-se dentro de mim. Sumiram-se as entranhas e do poço enorme que era o meu íntimo, brotaram palavras ocas que a garganta transformou em gritos histéricos. Os cantos dos meus lábios, segregando espuma, abriram alas para escoar a dor melodiosa e fúnebre, fazendo coro ao coachar das rãs. Meu coração ribombava trovoadas. Relâmpagos dourados rasgavam o céu do cérebro, e a chuva dos olhos precipitava forte, prenunciando o dilúvio do meu ser. Todos os sonhos de amor, num só instante, foram destruídos pela força da tempestade. Mergulhado em ondas de sal, celebrei o batismo de fel. Acuda-me, meu Deus. Semeei amor em terras sáfaras e no lugar de milho produzi espinhos. Para encerrar essa reflexão com a leitura desse trecho, eu faço essa conexão entre o sentimento íntimo da personagem Rosita e da personagem Sarnau, quando elas descobrem, ou pelo menos quando elas retornam ao fato de que o primeiro amor delas não é em nada correspondido, que na verdade representa uma grande mágoa na vida delas, porque elas depositam um grau de afeto, um grau de confiança nessas pessoas, nesses homens assimilados na sociedade moçambicana, que as leva ao desespero quando esse elo é quebrado, quando esse elo não é correspondido. E aqui a gente ressalta esses elementos da feminilidade na sociedade, não apenas moçambicana, mas na brasileira, como eles se relacionam com os problemas da contemporaneidade, com talvez o abandono parental, com diversas outras questões que surgem no nosso mundo, que surgem
ao redor da gente e que surgem de forma muito expressiva, com um trabalho linguístico intenso nesses dois textos. Retomando também todas as outras análises e questões desenvolvidas por essa exposição, eu gostaria de encerrar sugerindo realmente que a leitura de Balada de Amor ao Vento seja feita na íntegra, porque esse livro ele é muito interessante, eles colocam camadas muito potentes da narradora, das personagens que envolvem a narradora, e a partir da segunda parte, ele envolve características da sociedade moçambicana, uma dessas características a poligamia, e uma outra característica também, a monarquia, né? O governo de reis e de pessoas nobres com grandes riquezas, seja ela qual for, né? Seja em ouro ou em outras, ou em valores diversos. E ele explora isso de uma forma muito, muito interessante, muito bem trabalhada, e que muito provavelmente vai construir, vai elaborar, desenvolver a vida do estudante, a vida da pessoa, né, do leitor que decidir fazer essa leitura. Então, eu encerro por aqui essa pequena videoaula, conversa, exposição, seja lá o que for, que serve de estágio, que serve para aprovação na disciplina Metodologia de Ensino do Português 2. Eu espero que a organização visual realmente não tenha desagradado ou ofendido ninguém. Eu espero que as pessoas vejam esse vídeo com bons olhos e que elas desculpem qualquer desfalque, qualquer erro, qualquer equívoco que foi talvez realizado, levantado ao longo dessas leituras. Lembrando que a gente, em sala de aula, vive circunstâncias diversas e situações diversas, então talvez seja interessante realmente ver isso aqui como uma pequena sala de aula que foi gravada espontaneamente, com uma câmera e uma organização bem não espontânea. O que eu quero dizer com isso é que, como uma estudante de licenciatura em letras português, eu pretendo ser docente, eu pretendo dar aula, eu pretendo ser professora de língua portuguesa, eu pretendo trabalhar com literatura em sala de aula, e me agrada pensar que uma exposição desse tipo, uma conversa desse tipo com interlocutores reais e não apenas uma câmera, seja possível e que seja a realidade, que seja talvez o futuro da educação brasileira. Porque como professor eu me sinto bem otimista vendo o conteúdo que a gente pode trabalhar, tendo em mente as listas de leitura obrigatória, especialmente com os autores de países africanos de expressão portuguesa. Então, com todos esses comentários, com todo esse tempo de discussão, com toda essa fala e tudo que aconteceu, eu encerro essa pequena videoaula. Desejo um bom fim de ano para os estudantes que vão tentar o concurso vestibular agora no dia 15 e 16, ou vão tentar nos próximos anos. Eu espero que vocês tentem nos próximos anos também, caso vocês não sejam aprovados agora. Ou as pessoas que forem aprovadas, queiram entrar aqui e ver essa longa exposição, sintam-se muito convidados. Então, tchau. Eu vou agora desligar.